Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Tem tudo a ver com ele. Acusa o seu amor por mim. Bom dia, meninas. Que bênção, sextou. Bom dia, Cris. Ele hoje tá rebelde. Gente, meu cabelo hoje tá rebelde. Esses cabelos assim. Ainda que os montes se vão, ainda que as ruínas são, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se vão, ainda que as ruínas são, o teu amor por mim permanecerá. Aleluia, teu amor por mim permanecerá. Bom dia, obrigada, Lorena. Ainda que as ruínas são, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se vão. Aleluia. O teu amor por mim. O amor do Senhor vai permanecer conosco. Aleluia! Bom dia, meninas! O amor do Senhor vai permanecer conosco. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Você sabe? Gente... Bom dia, Victor Genrinho. Disse que ia ver minha live, tá aí, hein? Ouvindo, né? Com ele eu sei pra onde eu levo. Vamos convidar as amigas, os amigos. Vamos falar sobre mecanismo de defesa. Eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Aleluia. Eu vou orar nesse momento. Senhor, aqui estou, Senhor, na tua presença nesta manhã, Senhor, mais uma vez. Senhor amado, aqui estou, Senhor, para falar, Senhor, um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor colocaste aqui dentro. Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor, a cada um, que o Senhor possa tomar, Senhor, a cada um em tuas mãos. Senhor, que essa sexta-feira seja sexta-feira de bênção, de livramento, de vitória e de aprendizado. Não só na ciência, mas sim também na tua palavra. Senhor, porque tu és aquele que cuida de nós, tu és aquele que faz por nós, tu és aquele que entra, Senhor, aonde nós não podemos entrar. Senhor, que as tuas mãos possam alcançar, Senhor, a cada um, Senhor, que está ouvindo, Senhor, que está, Senhor, neste momento, ouvindo e compartilhando, Senhor, um pouco, Senhor amado, do seu tempo aqui. Senhor querido, que eles possam receber a bênção nessa sexta-feira. Senhor, eu declaro, Senhor, como esse louvor, que eu não sou mais escrava do medo, que eu sou
filha de ti, Senhor querido. Aquele que morreu ali naquela cruz para me salvar, para salvar você. Senhor amado, abençoa cada um. Que a tua mão, que o teu amor, que a tua misericórdia possa alcançar, Senhor, entregando uma bênção de tal maneira, Senhor, a cada vida, nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Amém, meninas? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, pessoal. Vamos aqui para o instrumental. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Tenho seguidores novos aqui. Bom dia. Eu sou a Elisângela. Olha, Elisângela Albuquerque. Psicanalista, clínica, sexóloga. Amo servir a Deus, amo falar do Senhor, sou cristã, para a graça do Senhor, sou serva do Deus vivo. Estou aqui nessa sexta-feira, mais uma manhã, assim, com o coração fervendo para falar com vocês. Um coração cheio, assim, de vontade de ensinar aquilo que eu tenho aprendido e tenho praticado. Então, seja muito bem-vinda vocês aqui, bem-vindo, né? Tem família, tem amigos, tem colegas, tem seguidores. E, enfim, vamos falar um pouco sobre mecanismo de defesa. Gente, eu até brinquei no meu story ontem, eu falei assim, gente, tô ficando assim, tipo, a professora. Não é brincadeira, tá? Porque não tem como a gente falar como no curso, né? Mas pegar algumas coisas que a gente vive no dia a dia, compartilha, né, no consultório, que a gente pega, assim, de atendimento. Então, é bom a gente estar compartilhando, né? Então, assim, nessa sexta-feira, vou falar com vocês um pouquinho sobre mecanismo de defesa. Então, essa live eu vou deixar no YouTube, tá? Não vou deixar, eu vou deixar ela salva só hoje e amanhã eu já tiro daqui, porque a gente já sobe ela pro canal do YouTube. Todas as lives estão lá. Eu maratonei meu canal no final de semana lá, tá? E entrei. Oh, Jesus amado. Sai, Siri. Pensa, né? A Siri tá entrando aqui. Então, assim, voltando. A live eu não vou deixar salva assim, como eu deixava antes. Eu vou deixar somente hoje. E amanhã já está subindo no meu canal do YouTube. Amanhã, domingo. E aí a pessoa pode assistir a hora que quiser, quantas vezes quiser. E assim, até melhor no YouTube, porque você pode assistir na televisão, no carro. Eu não gosto de assistir muito no Instagram, porque eu não consigo ver mais nada, né? Mas vamos lá. Então, bom dia pra quem não me conhece. Bom dia pra quem me conhece. Eu sou a Elisângela, que me dizem que eu sou calma, eu não me acho calma, mas hoje eu vou ficar um pouquinho mais calma. Tô brincando, gente, vamos lá. Bom dia, meninas. Eu vou falar hoje sobre mecanismo de defesa. E o que seria mecanismo de defesa que a gente fala, né? Eu venho falando na questão, assim, de autocuidado, de se surpreender, se superar, de se autoconhecer, se analisar, né? Eu falei, cada semana eu tenho falado numa questão assim, e essa semana, a próxima semana, hoje, no caso, né? Eu tô querendo falar sobre esse assunto, que eu confesso pra vocês assim, que na hora eu pensei, mas será que vão entender o que é isso? Será que as pessoas vão entender o que significa mecanismo de defesa? Vamos pegar com uma palavra mais coloquial aqui, assim, o que seria, o que me bloqueia em certas situações, por que eu tenho calma com o controle, por que eu tenho um medo de aranha, por que eu tenho medo de palhaço, por que tem pessoas que se analisam negativa. Então, assim, a gente usa o termo mecanismo de defesa por cada psicanálise, né? Mas, no caso, todo mundo tem um mecanismo, todo mundo tem algo que tende a se proteger. Tem pessoas que têm a tendência a esquecer de fatos ruins da sua vida.
Aí, por que que ela tem essa tendência? Eu tenho essa facilidade, eu creio que seja uma facilidade. Eu lembro do que aconteceu, mas eu não lembro com a riqueza de detalhes. Então, eu sei que eu sofri um trauma, eu sei que eu sofri uma traição, uma rejeição. Eu sei que eu ouvi algo que me machucou muito, mas por que que eu esqueci dos detalhes? Eu sei que eu sofri, mas os detalhes eu acabo esquecendo. Então, é o meu inconsciente, né, me protegendo para um futuro sentimento ruim, né? Então, essa é a questão. Então, gente, esse mecanismo de defesa, a gente fala que é tipo a proteção que nós temos para não causar um dano maior, tá? Desculpa, que eu tô um pouco rouca. Então, assim, o mecanismo de defesa é um tipo de uma proteção do nosso inconsciente. Para disfarçar alguma coisa que nós vivemos. E aí a gente põe no inconsciente para não estar revivendo toda hora e não estar gerando uma dor maior. Não está gerando uma questão assim de mais angústia, mais queridas e mais decepções, mais sentimentos. Então, assim, essa questão do mecanismo de defesa é isso. É algo que a gente vive para poder a gente... Gente, eu tenho que me concentrar. Eu fico vendo os comentários aqui. Volta, Elisângela. Terra chamando Elisângela. Vamos lá. Então, assim, o nosso organismo, ele nos protege de algo. Então, a gente fala, levando as coisas mais ruins, assim, mais graves. Ou então, levando lá pro inconsciente, pra gente não estar sofrendo tantas coisas, tantas dores, tantas percas futuras, todos os dias, toda a mesma coisa. Tá? Mais ou menos isso. Vamos tentar trazer assim. Porque se eu for ler a cola que eu coloquei aqui, eu posso até ler. Mas aí as palavras são muito assim, sabe? Que é muito complexas, eu acho. Então, assim, a gente vive... nós temos comportamentos, pensamentos, atitudes dolorosas, a gente vive várias situações. Nós estamos aqui no mundo 3 aflições. Então, nós estamos aqui para viver. E aí, a gente sofre essas questões e cada pessoa tem uma forma de reagir. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Eu sou de um tipo de pessoa que não reajo diante de uma questão, um trauma explodindo. Não, eu sou mais realmente tranquila. Tranquila entre aspas, eu me fecho. Então, eu tendo a me fechar, eu fico quietinha na minha, eu tendo a apenas olhar, observar o que está acontecendo. É como se eu entrasse em estado de choque. Hoje, eu entendo que isso é um mecanismo de defesa meu. Por quê? Eu vejo certas situações, eu remeto uma lembrança da minha infância. Uma lembrança lá atrás, eu criança com 3, 4 anos de idade. Eu lembro de uma situação, quando eu vejo qualquer situação assim, estressante, eu lembro, vou ser sincera com vocês, eu lembro do meu pai batendo na minha mãe. Então, assim, eu lembro e eu tinha 3, 4 anos de idade. Então, assim, quando eu vejo algum grito de alguém brigando, alguém discutindo, eu travo. Porque eu volto àquele estado de infância, aquele estado de impotência, né? Então, eu lembro, assim, dessas questões num momento de nervoso. Então, a pessoa, quando tende a ter essa trava em certas situações, é porque ela já viveu algo e aí tá lá escondidinho no inconsciente, e na hora que vem assim na frente, nós chamamos de gatilho, na hora que tem um gatilho, o nosso corpo reage. Então, é como se fosse uma defesa, que é o mecanismo de defesa, tá? Então, a gente vai falar assim, vou falar, são vários. Pela psicanálise, a gente pode chutar mais de 10. Mas eu não vou me atentar a explicar pra vocês, porque eu não vou dar aula de psicanálise pra vocês, não vou dar aula sobre o que é mecanismo de defesa. Eu vou falar apenas como que a gente reage, o que é no dia a dia, o que a gente sente, o que a gente vivencia nessa questão do dia a dia. Essa pra mim é uma questão que eu falei, né? Uma discussão, uma briga me traz automaticamente a um sentimento de paralisação, porque eu me lembro, eu criança ali paralisada. Então, é uma sensação, essa é a sensação.
E vou abrir aqui um parênteses, é tão engraçado que a gente vai falando como a gente aprende na psicanálise, né? As meninas, as psicanalistas sabem, a gente aprende, então assim, é tão interessante que quando a gente vai falando, o falar vai trazendo à tona. Eu já comentei, né? Não sei se eu comentei aqui na live, já comentei com alguém, assim, em público, que na hora do meu podcast, gravando com a Ângela, eu comentando com ela a questão, eu tendo que cuidar do meu irmão mais novo, né? Que quando minha mãe foi embora, ele tinha 7 meses. E eu comentando com ela, contando ali na hora do podcast, eu identifiquei na minha fala, eu consegui me analisar naquele momento do que eu falei, eu lembrei o porquê que eu tinha tanta ira quando eu vi os meus filhos vomitando e eu tinha que limpar os vômitos deles. Porque os dois tiveram refluxo de vomitar muito. E aquela questão de limpar o vômito me trazia uma ira tão grande. E eu comentando ali com a Ângela na hora do podcast, eu consegui identificar o porquê. Porque eu contando pra ela a minha história, aí eu lembrei na hora. Falei, é daqui que veio aquela ira que eu sentia, que eu não entendia porque eu ficava tão irada. Por quê? Eu tinha apenas 5, 6 anos e eu tinha que cuidar, uns 5 anos mais ou menos, e eu tinha que cuidar de um irmãozinho, bebê, pra ajudar, né, minha avó, e eu, criança, então aquilo me trazia raiva, e eu tinha que obedecer minha avó. Minha avó não era fácil não, ela tinha ali rédea curta. Então, eu tinha raiva de limpar. Então, há certas coisas que a gente, sabe, identifica. Então, eu abri esse parênteses pra contar essa questão minha, porque eu consegui identificar nesse ponto, tá? Então, às vezes, a gente pensa que é natural, é normal, e não é. Não é normal, não é natural a gente ter certos comportamentos que você pensa assim, fala, poxa, por que eu tenho isso? Poxa, por que acontece isso comigo? Tem sim, Freud, né? Ele fala que ele identificou através da hipnose, porque ele hipnotizava, só que ele não achou que não era aquela coisa certa. Então, tipo assim, não era o melhor, né? No caso, que o melhor é falando. Então, através daquilo, a pessoa na hipnose falava coisas que já tinham acontecido. Então, só quando a gente conversar, contar, a gente vai trazendo a memória. É aquele versículo, né? Fantástico. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Mas tem coisas que trazem a nossa memória aquilo que nos traz esperança. Não é esperança, é uma dor que nosso organismo ele fechou, guardou ali para nos proteger. Para nos deixar ali e falar assim, não, vou proteger a Elisângela para que ela venha crescer sem estar toda hora lembrando disso, né? Toda hora lembrando. E aí, mas a gente cresce, casa, e aí uma atitude que a gente vive no dia a dia, a gente sente aquela ira, a gente sente tem aquela mesma sensação de trava que tinha no acontecido lá atrás. Então, eu vou falar com vocês assim, hoje falando sobre isso, sobre o mecanismo de defesa, porque é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo vive, todo mundo sabe. Não vou dizer que tenha todos, não, mas 1 ou 2 ou 3 tem que ter. É normal. Então eu vou falar os mais comuns, eu separei aqui pra gente hoje, pra poder a gente tá falando. Deixa eu pôr meu copo pra cá. Eu vou falar sobre o recalque ou repressão. Recalque não é daquele recalque lá daquela cantora que cantava falando tipo de inveja, né? Que fala que não sei nem a música. Eu sei que não é tipo recalque de invejoso, não. O recalque vem do significado de estar recalcado, guardado, escondido, tá? Então assim, esse é o mecanismo de defesa que a gente fala recalque ou repressão. Eu falei que recalque porque as psicanalistas a gente usa muito, né? Um termo muito usado na psicanálise, mas a repressão, então é que a gente fica reprimido, quietinho ali, né? Guarda. Então são memórias e eventos que a gente... memórias e eventos desagradáveis, que é o que eu acabei de contar, que aconteceu comigo, acontece com algumas pessoas também aí, que ficam reprimidos. Momentos e memórias desagradáveis que ficam reprimidos a fim de proteger a nossa vida do sofrimento. Então, é um recalque, é uma repressão, não é regressão, repressão de algo para poder, sabe, nos proteger. E não, só que
esse sentimento, esses apontamentos, esse trauma, esse sofrimento, essa dor, ela não vai sumir. Engana-se, que acha que vai sumir. Gente, vocês já viram aquelas pessoas que acham que perdoar perdoar é esquecer, vai sumir, desaparecer? Isso não existe, tá? A pessoa que perdoa, o perdoar é você lembrar do que aconteceu e não sentir dor. Então, mas você não vai, tipo assim, esquecer, sumiu. Não some. Ela fica ali, quietinho. É uma cicatriz. Você sofreu uma traição. Você tem a opção de escolher se você vai perdoar ou não. Você perdoou aquela traição, tudo bem. Mas quando você vê aquela pessoa que te traiu, você não vai sentir tanta raiva, tanta dor quanto no momento que você sofreu. Mas você sabe que você sofreu uma traição. Mas aquilo não vai te doer tanto. Então, o recalque é como alguém que colocou realmente aí. É um sentimento que está ali recalcado, guardado, sabe? Tá ali, protegido, sabe? Ele fica ali guardadinho para poder a gente lidar com a situação do dia a dia, né? Só que pode sim influenciar nas nossas atitudes cotidianas, nas nossas atitudes do dia a dia, com pessoa, como mãe. Então, acaba vendo essa questão assim de você não saber lidar. No caso que eu acabei de contar, no meu caso, da questão do refluxo dos meus filhos, me trouxe lá atrás o que? Era uma dor, uma decepção, uma raiva de cuidar de alguém doente, vomitando, tava recalcado, guardado ali, escondido. Mas eu vivi aquele momento, o meu corpo me lembrou, a minha mente trouxe a sensação à tona. Vocês estão entendendo mais ou menos como que é? Essa é a questão. Então, não é aquele recalque de invejoso não, tá? Eu não sei, eu ouvi uma vez alguém falando, olha, e é sério, tá? Eu vi alguém falando, e era aluna, falando que, esse é um recalque. O sentido da conversa era que era, tipo, invejoso. E a pessoa falou que era um recalque, não é, tá bom? Então, vamos saber, assim, mais ou menos, nós psicanalistas temos que saber o que a gente fala. Gente, pra gente poder falar alguma coisa, a gente tem que buscar conhecimento, tá bom? Porque é igual eu chegar pro meu filho e ensinar pra ele a palavra recalque. Ele não vai saber o que significa. Então, ele vai aprender aquilo que eu ensinei. Então, a gente tem que saber o que significa o recalque de verdade. Tipo assim, as psicanalistas eu tô falando, não tô falando no geral. Porque o mundo, as pessoas falam que o recalque é inveja, tá? Mas não é muito bem assim. Mas vamos lá. Então, assim, vou dar um exemplo também, fora da questão, assim, desse sentimento de recalque, um sentimento guardado, de dor ali escondido. Desculpa, gente. É uma pessoa que sofreu um abuso. É fantástico a gente ver nos imersões, eu que participo, assim, que vejo, ouço muito depoimento, e a gente ouve ali pessoas que estão ali, tem casos que as pessoas chegam ali e elas não conseguem, elas estão ali ouvindo, elas chegam, sabe, muitas chegam se apresentando e falam que não veio ali pra conhecer, pra poder participar. Aí passa-se a parte da manhã, apresentação, vem o almoço, quando vem a parte da tarde, aí alguém começa já a sentir vontade de falar algo, compartilhar, aquela que tá mais dolorosa, assim, sofrendo mais. E aí passa-se no final do dia, ou no outro dia de manhã, alguém fala assim, nossa, ontem eu ouvi um depoimento e eu lembrei. Gente, teve uma amada que aconteceu na imersão aqui, e acho que foi no outro dia, eu acho que ela é pastora. Não lembro o nome, então, graças a Deus, sim. Não tem nem como eu falar o nome da pessoa, porque é tanta gente que a gente conhece nas imersões, quem foi sabe, né? 10, 15 mulheres e pensa, vários, a gente acaba esquecendo os nomes. Mas tem aquelas que a gente consegue gravar o nome que tem mais afinidade. Enfim, voltando. E teve uma amada que nós fomos fazer um manejo, e aí daqui a pouco ela lembrou. Ouvindo ali a história, ela disse que lembrou um gosto na boca. Horrível. Então, ela lembrou do gosto, uma sensação, e ela sentiu aquela náusea. Ela sentiu aquele mal-estar.
E ela compartilhando com a gente sobre aquilo, ela falou assim, eu não entendi na hora aquele mal-estar. E aí, conforme ela foi ouvindo o depoimento da outra amiga que tava falando ali, contando ali, porque é uma terapia em grupo, ela começou a passar mal. E no outro dia, ela compartilhando isso comigo, ela falou assim, e eu lembrei que eu fui abusada pelo meu avô. Eu estava aqui, quando a Ângela pegou um objeto, que nós temos a caixa de gatilhos, quando a Ângela pegou um objeto que fez um símbolo assim, quem já foi entende, ela lembrou que ela tinha sido abusada quando criança pelo avô. E aí o gosto ruim foi que ela começou a passar mal. E ela contando aquilo pra mim, pensa, eu tenho 1,5 m, a mulher era bem grandona. E assim, ela começou a passar mal e ela veio por à tona ali falando, né? Aí ela compartilhou com a Ângela e com todo mundo, nós todos estávamos ali. E a gente já foi lá, eu tava do lado dela, já acolhi e tal. Mas assim, por que eu tô contando essa história? Porque era uma coisa que tava recalcada, que tava guardada lá no inconsciente dela, protegendo ela daquela, até mesmo com aquele avô. Pensa, ela cresceu, pode ter crescido com o avô e não lembrava disso. Ela esqueceu, por ser uma criança, ela tirou aquilo do foco da vida dela. Mas, de repente, ela tá uma adulta, fazendo um curso de psicanálise, sendo pastora, enfim, nem lembro. Mas ela tá ouvindo um depoimento de alguém, ela sentiu a sensação, porque você tá num ambiente terapêutico, ali com pessoas, a pessoa se abre compartilhando uma questão. Então você tá ali calma, o seu cérebro tá relaxado. E ali ela ouvindo aquilo, ela sentiu uma sensação estranha que ela veio, quando ela ouviu, ela sentiu. Quando ela viu, ela lembrou. Quando ela viu o objeto, no caso, ela lembrou do abuso. E ali ela desabou no choro. Então, ela pôde pôr pra fora aquela dor, aquela sensação, e ela pôde entender até uma outra questão, que eu não entrar aqui no assunto, né, da vida dela. E assim, e foi fantástico, porque a gente pôde ali ajudá-la e ela poder sair dali leve. Porque ela não entendia, porque ela tinha um certo comportamento que trazia uma repúdia pra ela, mas era por causa do abuso. Então, gente, o recalque, no geral, é um mecanismo de defesa que nos protege, né? Ele recalca, ele guarda pra gente lá no inconsciente pra poder nos proteger de uma dor maior, de um evento maior, assim, todos os tempos. Porque imaginou, você fica sofrendo. Por que tem as pessoas com depressão? Porque a depressão são aquelas pessoas que ficam pensando no passado, coisas que já aconteceram o tempo todo, né? Você já viram pessoas que falam assim, você já viram aquelas pessoas que falam assim, depressão é viver no passado. No passado, viver no passado é museu. Não é assim. Não é somente viver no passado, não. A depressão é, no fato, você lembrar de coisas que te traz dor, que te faz você ficar triste o tempo todo. A pessoa que vive no estado depressivo, ela não consegue ver uma coisa, ela mesmo tendo algo positivo na vida dela, ela não consegue enxergar, né? Então, a gente vê que as pessoas tende a ter essa visão de ficar pensando muito no que aconteceu, na dor, na traição, palavra, e aí ela vai sofrendo, porque ela não teve esse mecanismo de defesa de guardar. Geralmente acontece mais na infância, como eu falei, né? Mas assim, no adulto a gente também tem que, sabe, tá vigiando o que a gente guarda. Então, não deixe se enganar, gente. O recalque não tem nada a ver com inveja. Na questão psicanalítica, na questão assim, eu não sei por que realmente colocam uma palavra junto com a outra. Porque uma pessoa que tem inveja é querer aquilo que o outro tem. E o recalque não. O recalque ele tá reprimindo, tá colocando pra dentro de si pra poder ela se proteger de alguma coisa de uma dor maior e ela não ficar ali. Então o cérebro dela, o inconsciente dela protege ela. Tá? Então, assim, essa questão do abuso, que mais que eu posso pegar pra vocês, assim, e também tem, assim, pessoas que têm dificuldade de se relacionar com certos tipos de homem, não entende, às vezes ela fala, nossa, tal pessoa, assim, eu não consigo entender porque eu não gosto de bêbado, eu Elisângela, não gosto, não suporto pessoa bêbada do meu lado. Gente, me dá uma ira, me dá um negócio ruim.
Um negócio assim, porque eu fico passando mal quando eu vejo alguém falando mole perto de mim. Hoje, sendo psicanalista, quando eu tava fazendo o curso, eu consegui identificar. Então, porque assim, o bêbado me lembra do meu pai. Meu pai bêbado. O bêbado me lembra o meu pai bêbado, falando asneira. Me lembra meu pai bêbado, falando coisas pra mim. Me lembra meu pai me batendo, bêbado. Me lembra meu pai, sabe, sendo grosso, bêbado. Me lembra do meu pai surtando, bêbado. Então, a pessoa, cada pessoa tem uma forma de reagir a certo trauma e que tava guardado. Então, eu fico com todo mundo, sabe? Lógico, eu vejo pessoas que bebem, convivo, nem todo mundo é crente, mas eu não gosto de ver, eu me sinto mal se eu vejo alguém bêbada, assim, sabe aquele bêbado que fala mole? Tipo assim, não é a pessoa que bebe que me faz incomoda, não. É o bêbado que fala mole. O bêbado que fica... Sabe? Então, isso pra mim é realmente um gatilho, porque me lembra do meu pai. E é algo assim que me traz até assim, só de falar me dá uma dor no peito, porque meu pai não tá mais aqui, né? Ele já foi morto, né? Há 25 anos atrás. Então, assim, eu não... Ele foi morto porque estava bêbado. Então, é algo que me remete a um gatilho muito forte na questão da bebedeira, do alcoólatra, do bêbado em si. Então, eu tenho essa dificuldade de acolher uma pessoa bêbada. Por quê? Eu tenho um gatilho pra mim, porque é um trauma, uma questão, uma dor recalcada, que eu deixo de lado, vivo a vida tranquilo. Mas se eu tenho uma pessoa que me vem à memória, uma pessoa que eu vou olhar ali na hora, meu corpo estremece. Como eu tô aqui falando com vocês, eu sinto essa dor, porque assim, não é uma dor, não, uma coisa que incomoda. Porque é uma coisa que a pessoa tem opção, sabe? Uma opção de não beber. E por que bebe? Vai ficar daquele jeito, né? Mas enfim, não vou pregar, vou falar sobre mecanismo de defesa. Então, então essa é a questão da pessoa sentir o recalque. A gente fala também, vou falar também sobre a questão da regressão. Eu falei sobre a repressão, vou falar sobre a regressão. A gente vê muito, é muito engraçado, regressão, né? Primeira vez que eu vi uma pessoa num estado de regressão. O que é uma regressão? Quando a pessoa, ela tipo assim, ela faz como eu posso usar uma palavra pra vocês? Ela tenta fugir da realidade e voltar a ser criança. Sabe assim? Ela tá vivendo ali numa turbulência, num ambiente assim de dificuldade, e aí ela tende a voltar ao estado infantil. Uma criança, um adulto que teve uma infância, vamos dizer assim, que tem na mente... A infância nos traz, assim, acolhimento, abraço, aconchego, né? Pra quem teve, sente isso. Então, a regressão é quando a pessoa tem um trauma, uma dor, algo que tá ali ela sofre naquele estado de choque e ela tende assim. Vocês já viram que tem pessoas que elas voltam até a posição fetal, assim... A gente encolhe todinha assim e fica encolhidinha. Elas tendem a querer voltar a ser criança porque elas acham que a criança não vai sofrer. Aí tem até aquela canção que a gente não quer crescer. E quando cresce, quer voltar ao início. Então assim, porque a gente não quer crescer, porque o crescer dói. O crescer machuca muitas vezes. Eu ser uma adulta não é como eu ser uma criança. Uma criança não tem perspectiva, não sabe. A gente fala assim, não tem boleto pra pagar, não tem preocupação com as coisas naturais da vida. A criança, ela só tem a inocência. Ela tem uma inocência que até Jesus fala, né? Que nós temos que ser como crianças, perdoar como as crianças. Porque as crianças, elas perdoam com uma facilidade muito grande. Né, se eu vejo assim pelo meu filho, às vezes eu falo com ele, reclamo alguma coisa, brigo com ele, ou eu estouro com ele, na hora eu vou lá, já aconteceu de eu pedir perdão pra ele, e eu falar com ele me perdoar e voltar a ser. Você pode ver, a gente bate nos nossos filhos, a gente dá uma correçãozinha ali no nosso filho, eles choram, mas eles te olham com aquele olhar de amor, porque ele já nos perdoou. Então, pra nós... voltar a ser criança é voltar a ser cuidado.
amparado, acolhido. Então quer voltar a viver assim, ser crianças. Eu vou dar um exemplo assim de pessoas que eu conheci uma pessoa, conheço, né? Que quando eu a conheci, ela já era adulta. E ela tinha uma mania de dormir com cobertor. Ela tinha uma mania de dormir com cobertor, cheirando um cobertor. Gente, aonde nós íamos, a gente viajava muito naquela época, assim, juntas, né? Porque eu só tinha um filho, né, a Gabi, e ela não tinha filhos nessa época, né? Então, ela viajava, levava aquele mulambo. Eu falava que era um mulambo, velho, um pano tudo sujo. E era o cobertor, parecendo aquele cobertor de mendigo, todo quadrado, assim, aquela cor, aquele bem simples. E ela saía e levava aquele cobertor, só dormia cheirando aquele negócio. Então, vocês já viram que tem adultos que têm esses hábitos de ter cobertor, ursinho. Gente, eu já vi pessoas chupando chupeta adulta que eu fiquei assim, chocada. Então, assim, esses tipos de comportamento de pessoas é um mecanismo de defesa de querer voltar à sua infância. Ou seja, ela não deve ter tido uma infância, ela teve uma infância, mas a fase adulta tão difícil que eu quero voltar eu quero voltar a ser criança. Eu quero voltar a não ter preocupação com a vida. Eu quero voltar a somente brincar, estudar, comer, não me preocupar em trabalhar. Então, a gente pensar de querer, né, voltar a esse estado infantil é uma regressão. Então, é um mecanismo de defesa que Freud falou, que é o quê? A gente usa esse termo para poder dizer assim, que ela quer voltar a ser criança porque ela se sentia mais protegida, mais infantil, assim, mais cuidada, amparada, né? E acontece. O sono, geralmente quem pessoa gosta de dormir é uma fuga. Pessoas que gostam de dormir muito, de querer dormir, ela quer fugir da realidade. Eu já atendi no meu estágio uma pessoa que ela trabalhava cedo, chegava acho por volta de 2 da tarde e ela queria dormir, então ela dormia. Porque ela estava num estado depressivo tão aprofundado que o estar acordada para ela era ruim. Então, ela dormindo foge do que tá acontecendo. Eu tô fugindo. E aí, não é um mecanismo de defesa, é uma fuga da realidade. E aí, sim, tem que ser tratado. Por que ela tava fugindo? Então, eu tratei, a gente conversou muito, atendimentos para poder identificar, né? E ela ser tratada debaixo, assim, de muita supervisão na época que eu tava no estágio. E ela conseguiu, graças a Deus, a lidar com essa questão de não dormir quando chegava em casa. Entendeu? Vem essa questão. Agora, tem adultos que chupam dedos até 30 anos, gente. É querer voltar a ser criança. Então, chupar o dedo, na psicanálise, Freud fala que é uma forma de tirar, né? Tá sugando, né? Por isso que na psicanálise a gente não recomenda mamar grandão no peito, porque é aquele hábito de sugar, né? Então, o dedo, por que ele acalma pra ele? Mas aí ele tá um adulto, ele tá calmo, então eu vou chupar, a pessoa chupa o dedo porque ela quando me remete uma sensação de, nossa, eu tô sendo amparado, tô sendo cuidado. Minha mãe cuidou o tempo todo, minha mãe tava ali pertinho de mim o tempo todo, então ela deixava eu ficar chupando o dedo, ela brigava comigo, então ela chupava o dedo, e aí acaba não crescendo. Gente, isso é algo que precisa de, além de ser tratado na terapia, tem libertação, né? Porque você pensa uma pessoa 30 anos, 40 anos chupando o dedo, eu 43 anos, imaginou? O dedo não deve nem existir, né? Porque... Então, isso assim, agora eu vou abrir o parênteses. Quando o meu filho, ele não chupou chupeta quando ele nasceu. Ele não quis chupeta, ele não... E aí, com 4 meses, eu tava viajando na casa de uma amiga lá no Paraná, e ele lá começou a chupar o dedo, com 4 mesinhos. Gente, eu até filmei, a gente até vendo a gravação. E ele começou, eu não tirava o dedo, ele tacava. E ele, o dedinho assim, e eu tacava. Aí eu saí na farmácia lá, comprei chupeta, e ele não queria a chupeta. Ele engoiava, e eu tirava o dedo e colocava a chupeta. E ele não. E aí foi, gente, eu voltei pra São Paulo, pra casa. E esse menino com esse dedo, e não pegava os bicos, eu sei que eu saí comprando tudo quanto era tipo de bico de chupeta. E na época só tinha da Avente só no Sam's Club. E aí eu fui no Sam's Club, comprei aquela da Avente, foi a que ele pegou, e aí ele engoiava.
E ele pegava, tirava o dedo e colocava chupeta. Tirava o dedo, porque eu falava assim, não vai pegar o dedo, porque o dedo é coisa que não larga mais. O chupeta você pega e joga fora, agora o dedo não. E aquela luta, ele pegava a chupeta, aí pegou a chupeta. Muita luta, pegou a chupeta. Só que ele pegava a chupeta assim, sabe? Só pra dormir e largava fora. Tanto é que pra tirar a chupeta dele foi 2 dias, eu tirei a chupeta dele rapidinho. Ele tava com 1 aninho, um pouquinho, já tirei a chupeta. Porque ele pegou isso, mas foi um trabalho árduo, assim, sabe? Porque ele queria muito o dedo. E eu falava, não vá, o dedo não tem como a gente tirar. Na época eu era leiga de tudo. Então eu não entendia. E ele ama, meu filho não. Gente, ele amava ficar no peito. Ele fazia meu peito chupeta. E eu tirei ele do peito com 1 ano e 1 mês, porque a pediatra falou assim, tira. Porque ele só queria dormir no peito. E aí ele veio o dedo, com 4 meses. E eu tirei o dedo dele e dei a chupeta e ele só queria ficar no peito. Então eu não dormia com ele à noite, porque ele queria ficar pendurado no peito. Por quê? É uma sensação prazerosa pra ele, né? Acalmava. Então assim, a gente passa por esses perrengues, mas aí quando se cresce, tá lá no inconsciente, há um ato de estresse, de acalmar, chupar o dedo. Então isso é um mecanismo de defesa da regressão, tá regredindo, voltando pro passado, voltando, né? Também, voltando assim, querer ser criança. Também sabe aquele fato? Também aconteceu com uma amiga minha. Ela tinha dificuldade de engravidar. Ela entrou na lista pra poder fazer adoção, pra adotar uma criança. E aí, ela tava na lista e tal, e ela queria um bebezinho, né? Ela queria um bebezinho pra poder ter, né? A título de aborto e tal. Só que aí, ela engravidou. Ela teve uma filha. E a filha dela tinha 4 anos já, quando ela conseguiu um bebezinho. E aí, ela ficou toda surpresa e tal. E de repente, pensa, ela tá em casa com a filha de 4 anos, tudo bem, né? E aí liga-se não sei quem é que liga, né? Sei que ligaram pra ela e ela só me ligou chorando, eu tô indo buscar a criança, tal. Aí eu tô passando na farmácia pra comprar isso e aquilo. Com 6 meses tinha criança. A criança tinha 6 meses e ela tava indo com a filha de 4 anos. E aí você pensa, vai falar pra aquela criança de 4 anos mais velha, que era só ela, e de repente apareceu, ela não viu a mãe com barriga, não viu a mãe grávida nem nada pra poder ser preparada. E de repente ela sai de casa com a mãe e chega com um bebezinho. Do nada, né? Bebê, né? Um pouquinho grande, 6 meses. Essa menina de 4 anos, mais velha, vendo aquele bebê, ela começa a fazer o quê? Ter o comportamento do bebê. Porque a mãe começa a dar atenção redobrada para aquela criança que chegou ali, né? Veio, né? E tava maltratada, tadinha, sofrida. Então a mãe meu Deus, né? Aquele amor, tal. E você começa a cuidar. É aquela menina mais velha, a irmã mais velha, se sentiu o quê? Um pouco excluída. E aí ela começou, gente, a fazer xixi na cama, a ter que usar fralda novamente. Porque ela via a bebê, a mãe cuidando da bebê, a avó cuidando da bebê, todo mundo dando atenção pra bebezinha, comprando roupa, fazendo as coisas, porque não tinha assim nada. Até eu falei, gente, deve ser muito louco isso. De repente, sair comprando todas as coisas, tem que ter condição, tá? Eu ainda brinquei assim. Mas por quê? Ela, de repente, ele recebeu a ligação, apareceu. Você quer? Quer? Vai lá buscar. Ela tava na fila de espera mais de 4 anos. Foi. E aí, aquela irmã mais velha, ela voltou a um estado como de bebê. Então, ela voltou a fazer xixi na cama a ponto de ter que voltar a usar fralda. Então, ela tinha que voltar a usar fralda pra dormir. E isso foi, eu não lembro assim quanto tempo, mas eu sei que foi mais de ano que ela ficou. E eu não tinha noção do que era, né? Eu só falava, olha só a religiosidade. Eu falava assim, vamos orar pra repreender isso. E não é. É uma questão do quê? Um sentimento de rejeição. O irmão mais velho tá ali cuidando, de repente vence uma criança do nada, porque não teve preparação nenhuma. E aí ela pega e vem, e aí sente-se uma afastada. Ela tem que ter um comportamento de irmãzinha, bebê, pra poder voltar na mente dela, da criança, a ter a atenção dos pais, né? Então, é muito séria essa questão da regressão. Então, a regressão, gente, é isso. É você querer voltar ao seu estado de infância, tá? Você tem um adulto, mas ter comportamento de criança. Ter certas atitudes de criança. Então,
regressão, gente. A rejeição não, é regressão, tá? A regressão é o que faz a gente voltar ao estado de comportamento de criança, tá? Um adulto querendo voltar ao seu estado de ser infantil novamente. Então, ter comportamentos infantis, tá bom? A rejeição não, a rejeição é quando a criança tem a rejeição, se sente rejeitado por causa de um irmão mais velho, chega o bebezinho, então ele se sente um pouquinho, né? Eu tive um problema sério com a minha filha mais velha, desse sentimento de rejeição. Eu não percebia, mas dava muita atenção para o meu filho mais novo. E eu e meu esposo deixamos um pouquinho de lado a mais velha. Com 10 anos a diferença. Então, a minha filha tendo 10 anos, o meu filho chegou, eu tinha tido um aborto antes dele, então você pensa aquela toda atenção pro bebezinho. Tanto ela quanto ela tinha ciúme das pessoas pegaram nele. Só que conforme ela passando, a atenção, refluxo e tudo, aí a mãe acaba dando mais atenção ao bebezinho e a mais velha, por ser com 10 anos, faz isso, faz aquilo, cobra-se. Ela vai crescendo, vai entrando na fase pré-adolescência, se sentindo rejeitada, abandonada, e aí veio a questão da ansiedade, veio a questão dela não se falar com ninguém, veio a questão dela não ter comunicação com os pais. Então veio-se aquela fase com 12, 13 anos, dela poder querer se esconder, porque ela não falava mais com a gente, porque ela não se sentia confiante, ela achava que toda a atenção era somente pro irmão, não era mais ela, porque por 10 anos era sempre ela, tudo foi pra ela, o quarto era só dela, era um monte de brinquedo, tudo que fazia, vem cá, ela fazia, aí de repente se vem um irmão que tira-se um pedaço do quarto dela, tira um pedaço, uma atenção maior de todo mundo. Quando as pessoas chegavam na minha casa, eu já avisava, primeiro falem com a Gabi, depois falem com o bebê. Porque ela tem que saber que ela ainda é a irmã. Só que depois, com o tempo, eu e o meu esposo, sem querer, a gente acabou deixando um pouco ela de lado. Cobrando-se muito dela em alguma ajuda e deixando ou de amparar, de fazer as coisas. Então, assim, não cuidava tanto dela quanto ela precisava. E aí ela cresceu com essa questão da ansiedade. Então, se gerou-se ansiedade, isolamento, se sentiu rejeitada. E isso veio por anos. Então, eu vim saber da questão dela, desse sentimento de rejeição, gente, quando ela tinha 16, 17 anos. Foi depois que eu perdi o meu bebê. Porque ela foi pra psicóloga e a psicóloga me falou, me relatou, olha, é esse sentimento que ela tem. E eu não entendia na época. E ela me pedia, com 14, 13 anos, me pedia pra fazer terapia. Eu falava pra ela que não era pra fazer terapia, não. Eu falava, não precisa de terapia, vai orar. E não era assim que funcionavam as coisas. Não era assim. Hoje eu entendo que eu errei muito, eu pequei muito nessa questão. E essa sensação dela, só que graças a Deus, ela não quis voltar a ser criança, muito pelo contrário. Ela sempre quis ser adulta, desde pequena. Eu não sei o que acontece com os meus 2 filhos, eles querem ser adultos antes do tempo. Então, ela sempre foi muito responsável. Então, ela mesmo assim, eu não tinha muito tempo, mas ela ia sozinha pra igreja. Ela ia sozinha pra aula de música. Ela ganhou um curso no Centro de Guarulhos. Quando eu conseguia levar ela, às vezes eu não conseguia, ela voltava sozinha de ônibus, com 12, 13 anos. Então, ela se sentiu assim, independente, rejeitada, porque eu não tinha totalmente assim como ser mãe turista como hoje. Hoje eu faço de tudo para poder dar atenção, mas ela não teve isso. Então, isso é muito sério na questão dos adultos que crescem querendo voltar a ser criança. Porque ou ele volta querendo ser dessa sensação de amor, de cuidado, ou ele tem esse comportamento de querer se sentir assim, protegido, né? E aí vem das questões que eu falei, né? Ser irmão mais velho, quando vem um irmão mais novo, vem uma pessoa que chupa o dedo, né? E assim vai, né? É muito complexo, gente. A nossa mente, Freud fala, os psiquiatras falam, né? Ela tem uma capacidade de nos fazer estar em situações, lugares assim, que não tem comparação. Então nós temos que cuidar muito bem da nossa mente. Então a gente tem que estar sempre buscando conhecimento de como ser assim melhor. Eu falo como mãe porque eu sou mãe e eu errei muito como mãe achando que eu estava acertando.
tá? Então, pra mim foi um baque muito grande quando eu soube que a minha filha se sentia rejeitada, se sentia isolada. Não foi essa palavra que a psicóloga usou, rejeitada, não. Se sentiu assim, isolada, excluída, porque a atenção era toda pro irmão. Então, pra mim foi um baque, e pra meu esposo também. Então, a gente começou a voltar, e isso tem sido um processo que eu vou falar pra vocês. O processo de aproximação com a minha filha, de ter voltado assim, foi por duas coisas. Primeiro, ela ter feito, né, a terapia. Aí veio o namorado. E eu ter feito psicanálise. Então, são 3 coisas. Ter feito psicanálise. Porque depois que eu comecei a estudar psicanálise, eu comecei a entender a mente da minha filha. Porque na época ela tinha 17 anos. Então, eu consegui entender o comportamento dela. E consegui, assim, sabe, pedir perdão pra ela. Conseguia, assim, sabe, sentar com ela e conversar coisas que eu não entendia para uma adolescente. Eu pensava assim, eu com 17 anos tava casada já, e essa menina com esse comportamento assim. E hoje eu entendo que eu errei muito, por causa que eu aprendi e tenho buscado a estar ali, próximo, conversando. E quando eu soube que tava grávida, a primeira coisa que eu fiz com o meu filho, que na época tinha 6 anos, foi conversar com ele. Ó, vai chegar o irmãozinho, tal. Quando eu soube do problema do Nicolas, eu não contei pro irmão, pro Davi. O que eu fiz? Eu apenas falei assim, ele falava assim, mãe, cadê o berço? Cadê as coisinhas do Nicolas? Eu falava assim, quando ele nascer, mãe vai comprar tudo novo pra ele. Por enquanto, mãe vai pintar o quarto, fazer isso. Eu falava uma coisa assim, pra que ele não... Porque ele me perguntava cadê as coisas do irmãozinho. E ele não entendia. Então, eu tive que trabalhar nessa questão. Quando o irmãozinho ficou doente no hospital, eu falei pra ele, seu irmão vai nascer, vai ficar no hospital por um tempo, tal, pra poder ele ir entendendo. E aí ele foi pra terapia, mas foi bem mais fácil do que com a irmã mais velha. Então, gente, essa é mais ou menos, esse mecanismo de defesa de regressão é mais ou menos por que se dá. Por causa desses tipos de comportamento que a pessoa tem, né? E aí ela cresce ou ela traz uma lembrança boa de acolhimento na infância e ela quer voltar, ou cada pessoa é um jeito. Eu, Elisângela, tive o mecanismo de defesa do recalque, né? De voltar à regressão, repressão, guardar ali o do recalcar, reprimir algumas coisas que me traziam raiva, assim. Então, mas eu tenho os gatilhos, eu me sinto com raiva. Aí não tem esse problema de regressão, de voltar a ser criança, não tenho. Mas tem adultos que tem. Então é um mecanismo, cada pessoa tem um mecanismo de defesa. Não todo mundo vai ter o mesmo mecanismo, não. Tá bom? E aí eu vou falar por último, que eu coloquei aqui, a negação. Esse é o que, nossa, é um dos mecanismos mais comuns que tem. Às vezes a gente vê, né? O mecanismo de negação é quando as pessoas elas não conseguem encarar a realidade. Elas se recusam a admitir as verdades óbvias. Elas entram num estado de negação. Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. Alguém colocou aqui o mecanismo de defesa do meu filho e é vingar de mim agora me tratando mal. Então, é um estado de negação. Ele quer negar a situação que tá acontecendo. Tipo assim, o que aconteceu? Eu quero fugir da realidade. Eu quero fugir dessa realidade pra poder... É mais fácil eu me vingar de você, ficar brava com você, do que eu aceitar, do que eu preciso melhorar. Sabe? Essa é a negação. Eu tenho que melhorar em alguma coisa, só que eu me nego a melhorar. Eu não quero melhorar. Eu quero apenas que o outro melhore. Quando a pessoa vive esse estado de negação, esse mecanismo de defesa, ela quer a mudança do outro, mas ela não quer mudar. Ela busca que o outro mude, mas ela não quer mudar. Porque ela se protege nessa negação, que eu sou boa, que eu posso, eu consigo, nossa, eu sou assim, perfeita, para que eu não possa ter ansiedade, depressão, que eu não possa ter uma questão assim emocional que venha piorar com o tempo. Então, a pessoa que vive nessas questões, elas têm um trauma. É causado de um trauma. Ela sofreu uma traição, uma dor, né? Vamos dizer lá. Ela sofreu algo que trouxe uma dor pra ela. Então, ela é mais fácil, em vez dela abrir a boca, resolver o problema, é mais fácil eu mostrar, eu não aceito que eu tô errada.
Então, eu vou pisar nela, vou falar, vou colocar a culpa nela, vou sempre fazer tudo errado assim, tá? Então, se negar do que está acontecendo. Eu me privo daquilo que é real, pra poder me achar que eu estou certo. Então, eu estou me privando, então vou negar que eu esteja errada. Então, é mais ou menos um estado de negação. Assim, a pessoa, ela tende pra poder fazer... Ai, desculpa, gente. Ela tende a se proteger nesse estado de negação. Então, a gente tem muito que, sabe, conseguir identificar nessa questão da negação. Porque, geralmente, acontece também muito com marido, né? Marido e mulher. Vocês já viram que, às vezes, nós casados, a gente tem essa questão, assim, de poder ter dificuldade em aceitar que o marido tem... Só o marido tem que mudar, eu não tenho que mudar. Então, eu vou usar o casal porque eu sou casada. Então, assim, o marido, ele tem que melhorar, ele tem que ser mais carinhoso, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer isso, ele tem que me ajudar em casa, ele. E eu nada. Eu já acordo, eu limpo a casa, eu trabalho em casa, eu cuido dos filhos, eu faço comida, eu pago conta, não sei o que. Mas ele tem que me fazer mais coisas, ele tem que mudar. Eu ainda tenho que ser a mulher dele, tal. Isso é um estado de negação. Negar que você precisa, sabe, melhorar. Negar que você precisa agir de uma forma diferente. A negação, ela é tão assim... Pra pessoa que acaba virando até... Se você não cuida, vira até neurose. A pessoa fica assim, sabe, neurótica. Só eu. Não. A pessoa, tipo assim... eu faço, eu sou assim... Ela vive num universo que... As pessoas todas, elas sabem... Ela não aceita que as pessoas... possam... Tipo assim, ela não aceita que as pessoas a vejam como uma pessoa errada. Ela não aceita, ela tem que aceitar, na mente dela, ela acha que ela é a pessoa perfeita, então ela tem que negar. Então, ela acaba negando uma realidade de uma questão de uma realidade da mentira. Vamos pegar assim. Eu vou dar uma questão aqui, falei de marido e mulher, vamos pegar assim, mulher, Elisângela, casada. E de repente eu me vejo, um marido que viaja muito, cuido da casa, cuido dos filhos, cuido da empresa do marido, vou pra igreja, faço tudo, o marido trabalha viajando, e aí nem a parte de cobrar ele não cobra. Quem faz a cobrança somos nós aqui do escritório, né? Hoje tem a minha filha que faz e eu só fico dando supervisionada, assim. Mas antigamente há um tempo atrás, tinha uma funcionária, né? Uma amiga que trabalhava pra gente, trabalhou 8 anos conosco, e então eu sempre tava junto com ela, ali junto. Então, eu ainda cuidava das coisas da empresa. E, enfim, meu marido chegava de viagem, na minha cabeça, ele tinha que me ajudar. Porque ele estava em casa. Então, eu não ligava muito pra ele. Deixava ele lá. Poxa, tem que lavar, passar, cozinhar. E o marido não faz nada. Fica só atendendo telefone, fazendo assim. E eu não entendia que eu estava num estado de negação, que eu precisava melhorar. Eu estava me negando a aceitar que eu precisava melhorar como esposa. Melhorar como esposa no sentido do quê? Dar atenção pro marido, não cobrar dele uma coisa. Então, até errei por muitos anos. Orava, pedia pra Deus mudar o meu marido. Meu marido ser mais compreensivo, meu marido ser mais carinhoso. Eu orava pedindo pra Deus me mudar ele. E não orava pra Deus me mudar. Orava pra Deus mudar ele. Então, eu errei muito, por muitos anos, até nesse quesito de oração. Porque eu pedia errado. Então, a gente tem que saber que nós, mulheres, nós temos o nosso papel. Cuidar da casa. Gente, nosso papel é cuidar do marido, dos filhos e da casa. A profissão é uma escolha. É algo que você precisa para ter mais dinheiro. E é algo que você precisa se sentir útil. Mas não é uma coisa que é obrigatório. E isso já vem desde a criação, desde a Bíblia. O homem, ele tem na cabeça dele, ele é o que trabalha, ele é aquele que sai para labutar todos os dias, que tem que correr atrás do mantimento para poder suprir a sua casa. E a mulher tem que pegar aquele mantimento e ela ser administradora do lar.
Então, na nossa cabeça, nós invertemos às vezes essas coisas. Nós colocamos assim, o marido tem... Não tô dizendo que o homem não tem que ajudar a mulher. O homem pode ajudar com certeza. É muito bom quando o homem tem essa visão de ser, sabe, de cúmplice, de lavar uma louça, de fazer uma comida. Eu não tô falando, eu acho até bom isso. Mas pra mim, isso era uma questão de raiva. Porque eu ficava com raiva porque só eu fazia. Mas eu não aceitava que ele tinha que ficar de boa e eu tendo que me matar, sendo que ele estava em casa sentado. Na minha cabeça, ele tinha que fazer alguma coisa. Então, esse era um estado de negação meu. Eu entrava nesse estado de negação para poder não aceitar que eu tinha que reconhecer que ele tá no papel dele e eu estou no meu papel. A ponto da gente poder entender isso. Isso é muito sério. Hoje eu consigo saber que o meu papel é esposa, mãe, profissional, porque eu sou terapeuta, e eu sou empresária, porque eu sou a que administra a empresa do meu marido. Eu tenho que ter esse papel nisso. Então, quando tem qualquer coisa para fazer na minha casa, eu tenho que entender que eu tenho que administrar tudo isso aqui. O homem, ele vai continuar sendo ele vai trabalhar, vai viajar, vai trazer o mantimento, tá aqui. Sempre foi assim. Ele trouxe o dinheiro, administra. Vê qual que é a prioridade, o que faz isso, paga... Sempre. Então, gente, essa questão da negação no casal, tá? Eu tô falando na questão do casal, que acontece muito. E eu atendo muita mulher que fica nesse estado de negação no relacionamento. E aí vem a separação. Vem o questionamento. E aí vem o vitimismo, porque só eu sofro, só eu que peço perdão, só eu faço isso. Ela não consegue enxergar que ela precisa mudar, porque isso é o princípio. Isso é um princípio bíblico, sabe? Você tem que honrar o seu marido, honrar os seus pais. Você tem que ser submissa ao seu marido, não é questão... Você tem que viver abaixo dele, uma submissão. Gente, o leão, ele é o rei da selva. Vocês podem ver que ele tem uma juba, né? É uma juba enorme. Ele chega, todo mundo... A leoa nem juba tem. É engraçado que a bichinha não tem nem isso. Ninguém nem lembra da leoa. Ela que dá os filhotinhos. Agora o leão, não. Ele se impõe. Isso é o macho. O homem. Ele tem isso, sabe? No tempo das cavernas, a gente vê nos desenhos assim, né? Hoje em dia não tem mais. Pega-se a mulher, sabe? De qualquer jeito. Tá? Tem muito machista. Que também aí é errado, tá? Machista é errado. Que aí já é demais. Achar que a mulher é escrava. Não tem escrava, não. Tem submissão, tem acolhimento. Não tem mulher escrava aqui, não. Então, você tá travando? Oh, meu Deus do céu. Gente, tá travando aí pra vocês também? Me falem aí. Então, assim, a mulher, ela tem que ser compreensiva com o marido, cuidar do marido. Se o marido, mas assim, o marido também tem que colaborar, tá, gente? Eu tô falando isso no sentido de um casal normal, tá bom? Um casamento normal, marido normal, mulher normal. Agora tem casos e casos. Tem homens narcisistas, tem homens que são pessoas que vivem um relacionamento abusivo, tá? Tem pessoas que... casos e casos. No normal, o certo é ser assim. A mulher sempre cuidar do seu esposo... Assim, né? Não tem que se sentir sobrecarregada, não. Ela tem que amar aquilo que ela tem, tá? Ela tem que ser empreendedora e ela tem que ser a esposa. Ela tem que ser a administradora da casa. Mas o marido também tem que fazer a parte dele. Trabalhar, dar o dinheiro pra mulher, respeitar a mulher, não trair a mulher, tá bom? Não levem isso pro lado. Nossa, então o homem vai se sentir o... Não, não é isso não, tá bom? Não é pra vocês pensarem assim. Tem casos e casos. O normal é ser assim. Bíblia, vamos pegar a Bíblia. Abraão, ele, sabe, tinha Sara. E Abraão só foi deitar com Agar pra poder ter um filho porque Sara mandou. Tá? É diferente. Aí você vê assim, então, o homem de Deus e um homem que não... que tem uns transtornos dele lá, né? Tá bom? Vou deixar bem claro isso. Nós vamos pensar assim que eu tô falando que sempre você vai ter que sofrer na mão do seu marido. Também não, tá? E é uma coisa tão séria falando sobre isso, de sofrer na mão do marido, porque uma coisa que eu falava quando eu era adolescente. E quando eu fui namorar com meu marido, a primeira coisa que eu falei pra ele, você não bebe.
Meu marido não bebia. Nada alcoólatra. Nada de álcool. Ele não bebia. Ele não gostava. E a primeira coisa que eu falei pra ele, foi assim, a gente era muito amigo, né? Já conhecia, então eu falei pra ele assim, e eu dou graças a Deus, porque eu nunca queria casar, nunca que eu vou casar com um homem que bebe coisa alcoólatra, porque eu não quero bêbado do meu lado. Bêbado já basta meu pai. Então, a primeira coisa que eu pensava assim, não vou casar com bêbado. E meu marido, por ele não beber, a gente começou a namorar, tal, e eu falava assim pra ele, falava assim, nossa, que bom que você não bebe. Eu ainda bebia, né, alguma coisinha assim, mas ele não bebia. Então, isso é uma coisa que é de cada pessoa. Então, eu tinha uma trava dos bêbados até nessa questão. Então, eu tinha a escolha de não querer uma pessoa alcoólatra do meu lado. Então, cada pessoa é cada pessoa, tá? Não me levem a mal, ok? Voltando a essa da negação. Sabe aquela história de pegar um casal? Sabe aquele homem que é casado há 60 anos? E aí, de repente, a mulher falece. Deus leva a pessoa, a mulher, a esposa. Aquele homem, ele entra no estado de negação. Como assim, Elisângela? Ele age como se a mulher estivesse em casa. Tem um filme, ai, não lembro como é o nome do filme, que... Não foi o filme não que eu assisti. Foi... Não, tem um filme também, mas eu assisti agora há pouco tempo, da Boate Kiss, na Netflix. De um dos filhos lá, que o homem... A mulher, eles faziam, colocavam o lugar do filho lá, na mesa, pro café da manhã. Todos os dias, na hora da refeição, de um das vítimas lá da boate. Então, a família colocava lá. E ele olhava, não é que ele entrava no estado de negação. Ele negava-se saber que o filho estava morto, ele não queria reconhecer. Corria atrás dos direitos, brigando, tá até na justiça até hoje ainda, né? Esse caso da Boate Kiss. Mas o quê? Eles sempre deixavam o espaço do filho ali. Aí, um homem que é casado há muito tempo, que eu vi no filme, que eu ia contar, foi no filme, ele colocava o lugar da mulher pra comer. Todos os dias lá. Preparava, mandava colocar e mandava servir a comida. Gente, eu não lembro o nome do filme. Mandava servir a comida pra mulher que tava morta. Porque ele não aceitava as coisas da casa daquele jeito. Então a pessoa tá no luto, mas ela tá num estado de negação. Ela não quer aceitar que está no luto. Ela está num estado de negação. Eu não vou aceitar que a pessoa morreu. Então eu vou manter tudo do mesmo jeito. É um estado de negação. Então, a pessoa tem que saber sair desse estado de negação. Tem que começar a olhar para a situação. Eu dei o exemplo disso porque acontece muito no luto, né? A gente se demora. Tem um tempo. O luto requer tempo, tá? Não é assim. Quando a pessoa... Também tem pessoas que já chegam fazendo... Parece que não tá nem ligando. Também é um mecanismo de defesa, que eu não vou falar sobre ele hoje. Também, que é um mecanismo de defesa que a pessoa vem e acha que tá tudo normal, tudo bem. Não. Também é um mecanismo de defesa. Então, a negação é você querer negar aquilo que tá acontecendo à sua volta. Querer você entrar num quartinho e achar que só você tá ao certo e tudo que tá acontecendo à sua volta tá tudo positivo, tudo bem. A pessoa que tá errada, né? Eu tô fazendo o que é certo, então tudo bem. Tá bom? Então, gente, eu só falei desses 3 hoje, tá? Vou finalizar aqui. Porque são os que mais se usam, mais a gente vê, né? Lógico que tem outros, né? Como eu falei, são mais de 10. Mas a gente tem que saber que cada comportamento nosso agora vem de é uma defesa que nós criamos pra nós mesmos. O nosso inconsciente, nosso corpo, a nossa mente, ela cria pra nos proteger de uma sensação de ansiedade, de um transtorno de fobia, né, igual a pessoa que tem problema de ter medo de aranha, ela não entende porque ela tem... Nossa, a minha filha morre no medo de aranha. Não lembra se viu uma aranha ou não, mas ela tem medo. Então eu falo pra ela assim, vamos tentar achar onde que foi que aconteceu esse medo de aranha, pra poder vencer. Barata. É um mecanismo de defesa, então a pessoa prefere ter medo, sabe, porque ela trava. Então cada pessoa tem um jeito, tem uma situação. Então que a gente possa olhar pro outro, sabe, sem julgar, olhar pro outro, falar assim, não, aquela pessoa tá sofrendo, ela tá agindo assim porque ela tá sofrendo por alguma coisa. A pessoa não te perdoa, você pede perdão e a pessoa não te perdoa. Poxa vida, o que tá acontecendo? O que tá doendo tanto nela? Sabe, olhar para aquela pessoa e pedir para que ela possa melhorar essa visão de compreensão da situação.
tá? Então, cada pessoa tem uma dor escondida e cada pessoa reage de uma forma diferente, tá? Cada pessoa tem uma defesa, tem um mecanismo de defesa. Negação, recalque, regressão, desfocamento. Gente, são assim... Então, que nós possamos entender que cada um tem a sua essência, tem o seu problema, tem a sua dificuldade, mas que nós podemos melhorar a cada dia. Melhorar dia após dia. Ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa que compreende melhor o outro, o ser humano. Porque como eu estava conversando com meu marido, se todos nós pudéssemos olhar para os outros com um olhar de amor, acolhimento, gente, não teria tanto sofrimento quanto está tendo. Eu tava vendo uma reportagem sobre o que aconteceu lá no litoral aqui, em São Paulo. E a pessoa vendendo 1 litro de água por R$93. Aí, mandando-se mantimento pra lá, pra poder ajudar aquelas famílias. Eu falei pro marido assim, falei, amor, eu fiquei tão triste, tão mal essa semana, porque eu me coloquei no lugar. Eu fui num apartamento, que eu tenho um outro apartamento aqui, e eu fui lá, que tá vazio, fui dar uma olhada pra quem tá querendo alugar e tal, e eu fui dar uma olhada assim, e eu comecei a voltar no tempo, gente, de quando eu consegui comprar aquele apartamento. E tem 2 guarda-roupas que eu lembro de quando eu comprei, quando eu morei em Curitiba, e o outro quando eu morei em Toledo, que já são mais de 16 anos, estão lá com coisas. E eu comecei a olhar ali pra eu lembrando o fogão que tá lá, o lugar, como foi pra comprar aquilo. E eu olhei pra meu apartamento, eu subi, eu fui tomar banho, comecei a chorar. E falei assim, Deus, aquelas pessoas perderam casa. Eu falei pra meu assim, amor, perderam casa, perderam entes queridos, estão ali sem poder, não, sabe? Eu falei, você imagina, você tá dentro da sua casa, de repente, se você consegue sair dentro da sua casa, você sai acho que não pega nem celular, pega só os filhos e sai voando de dentro, porque você tá ouvindo aquele barulho desesperada. Aí você tem que, de repente, você perde tudo. Perde casa, perde documento. Eu falei, amor, os documentos. Como que não deve ser um transtorno? Pessoa perder documento, perder tudo. Gente, é triste. E aí vem umas pessoas ruins e querer ganhar em cima da desgraça dos outros, vender água tão cara, você não deveria dar a água para aquelas pessoas. Ou então chegar ali um mantimento e roubar para poder vender mais caro. Eu falei, amor, eu olhei ali para o nosso apartamento, eu falei assim, amor, eu fiquei me imaginando, se Deus o livre, aquelas pessoas que perderam tudo lá na Turquia, que caiu, fica tudo soterrado, documento. Eu falei, como que não é difícil a pessoa, de repente, não se vê nem documento para poder mostrar que ela é ela? Eu falei pra ele. E aí a gente vê que o mundo é egoísta. As pessoas, não todo mundo, mas assim, a maioria das pessoas é egoísta. Ela só pensa em si mesmo, não pensa no próximo, não pensa no que o outro tá sofrendo. Então, gente, cada pessoa tem um problema, cada pessoa tem uma dificuldade. O que a gente tem que fazer é aprender a ser melhor. Aprender a olhar para aquela pessoa com mais amor, com mais empatia, com mais, sabe, comunhão. Se eu posso ajudar, gente, mas nunca que eu vou pegar e vou vender. Você sabe, eu tenho uma dificuldade tão grande de vender coisas na minha casa que eu falo, Senhor, eu preciso destravar nisso. Mas é porque eu dependi de muitos anos de doação. Eu dependi por muitos anos de roupas usadas para poder ter roupa nova. Na minha cabeça era nova porque eu tava ganhando. Mas já era usada porque alguém já tinha usado muitas vezes. Então, por muito tempo, eu fui assim. Então, hoje eu tenho dificuldade de pegar uma roupa e vender, sabendo que tem outra que não tem condição de ter nenhuma. Ou perdeu tudo. Entendeu? Então, que vocês possam, assim, sabe, entender que cada pessoa reage de uma forma diferente. Reage de uma situação diferente. Olhar para o ser humano, sabe, se colocando na posição de ser humano. Se colocando no lugar daquela pessoa. Você tem uma casa, você tem tudo aqui. Nossa, não aconteceu aqui em Guarulhos, mas aconteceu ali. Ainda falei assim pro meu marido, falei assim, aí eu entro nos Instagrams da vida e vejo o povo lá embaixo na praia comemorando. Ah, deu praia, ah, eu tô bebendo na praia. Sendo que pessoas lá mesmo da praia, de outros municípios, estão sofrendo sem nada. Eu acho que eu não conseguiria. Eu falei assim, eu não conseguiria ficar, eu ia vir embora.
porque eu não ia aguentar de ver uma desigualdade dessa. Então, isso é ser humano. Isso é ser humano. Você olhar para a pessoa que está sofrendo e mesmo que você não consiga, sabe, literalmente pegar e ir lá ajudar, por ser longe, mas quem tá perto de você, tenta olhar com um olharzinho mais de amor. Aquela pessoa te xingou, ela tá no mau dia hoje. Aquela pessoa reagiu assim no luto, nossa, a pessoa tá anos e anos sem guardando todas as coisas da pessoa que morreu. Poxa vida, ela tá no estado de negação, ela tá se negando a viver aquilo, porque é mais fácil sentir que a pessoa vai voltar a qualquer momento. Então, tenta olhar um pouquinho assim pro próximo. Tenta ser mais humana, tá bom? Muito bom, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. E na próxima semana estarei aqui falando sobre mais alguma coisa que o Senhor colocar ao nosso coração aqui. E que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, tá bom? Beijo, muito obrigada, gente.